Oi, gente, tudo bom com vocês? E hoje a gente vai começar a reflexão no terceiro capítulo do Evangelho segundo Lucas. Gente, é um capítulo cheio de riquezas pra gente. No versículo 2 a gente vê a expressão, a palavra do Senhor veio. Há quanto tempo o povo de Deus não estava esperando por isso? Finalmente, mais uma vez, depois de mais de 400 anos do silêncio de Deus, Deus estava enviando a sua palavra através de um profeta. Esse profeta era João e ele estava, como diz a palavra, preparando um caminho para o Senhor. E a ênfase era que João pregava o batismo para arrependimento e remissão dos pecados. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Aleluia! A salvação vem de Deus. Não vem por nenhum outro caminho. E aí olha só o que João fala no versículo 7. Raça de víboras. Gente, imagina um profeta hoje falando, compartilhando sobre a palavra de Deus, virando para o público e dizendo: vocês são a raça de víboras. Parece chocante? Eu penso que mais chocante que isso são os pecados que nós cometemos. O que acontece? Raça de víbora remete a serpentes. E serpentes remete ao jardim do Éden, ao primeiro pecado, quando o homem foi enganado pela serpente. E nós temos essa descendência pecaminosa. E é por isso que logo em seguida João Batista diz: produzam frutos dignos de arrependimento. A exortação de João Batista é tão forte e tão sábia que as pessoas começam a se perguntar: então, o que devemos fazer? Essa é a pergunta-chave que a gente também deveria fazer sempre. Primeiro, quando a gente não conhece Jesus, o que eu devo fazer? A resposta é arrepender-se. Segundo, todos os dias caminhando com Jesus, virar para ele e dizer: Senhor, o que eu devo fazer? Me guia nessa situação, me guia nessa decisão. E aí você vê que, na verdade, João Batista já tinha respondido essa pergunta antes. E ele aqui só vai trazer exemplos de como demonstrar esses frutos de arrependimento. Porque arrependimento não é quando a gente fala, eu estou arrependido. É como a gente age com coerência ao nosso arrependimento. E aqui é claro que nós sabemos que cada um de nós vivemos processos e processos específicos. A santidade é um caminho de glória em glória. As palavras de João continham tanta autoridade e sabedoria, sabe por quê? Porque eram palavras do Senhor. Profeta não precisa inventar mensagem. Profeta precisa ser fiel à mensagem que Deus fala para ele. E nos nossos dias, nós temos uma Bíblia inteira, cheia da palavra do Senhor, para anunciarmos as boas novas. E aqui é tão interessante isso, que as pessoas no seu íntimo começavam a se perguntar: será que é ele então, Jesus o Cristo? Agora eu quero que a gente reflita em um detalhe que está nesse versículo 15. Ele diz assim: pensando todos em seu íntimo. E no versículo 16 diz que João logo tratou de explicar a todos. Primeiro, as pessoas estavam pensando no seu íntimo. João teve sensibilidade no Espírito Santo para discernir aquilo que estava no íntimo do pensamento das pessoas. E eu acho tão interessante que João tratou logo de explicar. E ele se colocou com uma das frases mais humildes que a gente vê em toda a Bíblia. A Bíblia fala que dentre homens não houve maior que João. E mesmo assim, ele foi essa pessoa super humilde. Eu às vezes fico assim, poxa, eu queria ler mais informações sobre a vida e ministério de João. Mas é tão interessante pensar que ele mesmo talvez dissesse: deixa assim, para que ninguém traga glória para o meu nome, e sim toda a glória seja sempre dada a Deus. E aí no versículo 18 diz assim: com muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo. Gente, a gente só vai ter consciência que precisamos de um Salvador se a gente entender a nossa condição de pecador. Todos pecaram, Romanos 3:23, estão destituídos da glória de Deus. As boas novas, na realidade, elas começam com a consciência do pecado. Nossa, e agora? O que eu vou fazer diante de tudo isso? Ei, eu tenho uma boa nova para você. Se arrependa.
Se arrependa, Jesus pagou o preço pelo seu pecado. Se arrependa e creia nesse, e o caminho estará novamente aberto para o Pai. João não escondeu os pecados do povo, não passou a mão na cabeça. Na verdade, em amor, ele exortou para que os nossos olhos fossem abertos e a gente tivesse a verdadeira liberdade em Cristo. Mas é claro que isso não agrada a muitas pessoas. Inclusive, a gente tem um relato aqui que João acabou sendo preso e sabemos que depois ele foi decapitado. Mas João continuou fiel à palavra que recebeu do Senhor. Eu oro para que nós cristãos, mesmo em meio a um mundo tão relativizado, mesmo em meio à perseguição física, psicológica e cada vez mais ideológica, nós possamos ter coragem, assim como o profeta João, fiéis à palavra de Deus, proclamar Cristo fielmente às nações. Então é isso o vídeo de hoje. Amanhã deixar um vídeo exclusivo para a gente conversar sobre o batismo de Jesus. Tem muito mais riquezas, tesouros na palavra de Deus para as nossas vidas. Nos vemos amanhã.